ininterruptos nos palcos com a peça Bacalhau e Binho. E quem não se lembra de Bacalhau e Binho? Isser Corre começou sua carreira em 1985 como ator, concebeu projetos como Nunca Se Sábado e hoje é diretor artístico do conteúdo teatral, que administra o Teatro Folha. Ator, autor, diretor e produtor, Isser, imagino que hoje é bonito a gente falar tudo isso, mas não foi tão fácil você chegar por aqui. Como é que foi para você esse começo todo do seu sonho? Aliás, vamos mudar a primeira pergunta. Você nasceu sonhando em ser ator? Como é que foi esse... Não, eu acho que assim, eu sempre gostei do lado artístico, né? Mesmo de molequinho eu gostava de música, eu achava que de repente podia ser um guitarrista, alguma coisa assim. Quando você fala molequinho, estamos falando do quê? 10, 12 anos, né? Eu achava que eu aprendi a tocar violão com 9 anos de idade, então eu achava que talvez eu fosse para o caminho da música, alguma coisa assim. O teatro me mordeu um pouco mais tarde, né? Quando eu tinha já uns 20 e poucos anos, que uma época que eu fiquei sem ter o que fazer no sábado à tarde, um dia eu estava passeando com o cachorrinho, eu passei na frente de uma escola de teatro e falei, deixa eu ver o que é aqui, né? E fui lá. Você já estava na faculdade aqui? Não tinha ainda entrado na faculdade. Não, já tinha, sim. Estava no começo da faculdade. O que você estava cursando? Eu estava cursando administração de empresas. Bem compatível com o sonho de ser ator, É que até aquele momento eu não tinha ainda noção de qualquer coisa diferente do que fazer o que a minha família fazia. Meu pai tinha uma fábrica, era uma fábrica bem sucedida, ele era um homem de negócios bem sucedido e já tem aquele clima de que você vai continuar o negócio do papai. Então, como eu não tinha ainda focado em nenhuma outra profissão, eu achei que legal, vou estudar administração de empresas, bacana. Cheguei até a fazer um ano de engenharia antes. Deixa eu adivinhar, GV ou FAP? GV, GV. Aí eu estudei lá tal, e quando eu estava no começo do curso, eu comecei a me envolver com essa coisa de teatro. E você passou na porta, viu entrei, falei, perguntei que tinha um curso que era sábado à tarde, falei, então vou fazer esse curso. E comecei a fazer, mas na minha cabeça não ia ser ator, eu estava fazendo um curso para curtir, para mexer com isso, brincar, uma diversão de fim de semana. A gente fala um pouquinho lá na frente sobre isso, porque eu acho que teatro, independente de ser um sonho para a profissão, ele desenvolve muitas áreas na vida de uma pessoa. Mas a gente fala lá na mas frente, eu ia chegar nisso mesmo, porque o que acontece é o seguinte, aí eu tive um momento muito importante, porque no final de um curso básico que eu fiz lá nessa escola de teatro, eles fizeram uma maratona, que foi uma imersão de 3 dias, que a gente ficou dormindo na escola, tudo, comendo, almoçando, tal, lá 3 dias para montar uma pecinha de teatro. Fazia parte do encerramento. E nesse momento o bichinho me mordeu, que eu senti olha que interessante, eu era um cara, tinha entrado na Poli, ido para a GV, quer dizer, eu nunca tive dificuldade no aspecto intelectual na minha vida. Fui formado dentro de um ambiente em que valoriza muito o intelectual. E aí eu fui fazer esse curso e nesses 3 dias era para montar uma peça e eu ganhei um personagem importante para fazer e o outro grupo fazia a mesma peça com outros elencos. E o rapaz que fez no outro elenco era um pedreiro, era um rapaz que não tinha... Era semi-analfabeto, era um menino que... E quando ficou pronto, que cada grupo mostrou o seu trabalho, o dele estava 1000 vezes melhor que o meu. Muito melhor o trabalho dele no palco. Aquilo me intrigou. Né? Falei, eu sou um cara tão formado, Te intrigou ou te desafiou? Me deixou primeiro preocupado. Falei, o que será que tem de errado comigo? Né? Porque esse cara que não tem nenhuma formação nem nada, de repente ele vai lá e faz. Aí comecei a conversar com os professores e tudo, e aquilo me deu um estalo na minha cabeça. Eu descobri naquele momento que eu era um ser deformado. Eu tinha uma hipertrofia num dos aspectos da minha vida, enquanto os outros estavam completamente largados e não tinha desenvolvimento nenhum. Então, se o meu intelectual estava super desenvolvido, o meu lado físico, o meu lado de sensibilidade, o meu lado de expressividade estava largado. Então, eu percebi que talvez o teatro fosse um caminho para me tornar um ser humano melhor. Ótimo. Mais equilibrado, mais legal. E foi aí que eu mergulhei numa vida de... Vou encarar isso como uma profissão, porque é o único jeito de eu
trabalhar isso o dia inteiro, sempre, a vida toda. Tal. Quer dizer, no final você está me contando que a busca a paixão pelo teatro surgiu pela busca de se desenvolver como um ser humano, é isso? O pontapé inicial foi isso. Eu achei que no caminho que eu ia continuar a ser sempre o cara só que pensa, né? E não, eu queria ser mais do que isso, eu queria me integrar melhor, né? E hoje, vou fazer 30 anos de teatro no ano que vem. 30 anos depois, eu tenho certeza que é verdade. Me fez um ser humano melhor e continua me fazendo sempre um ser humano melhor. Bom, mas e aí? Como é que foi esse processo de você fez a descoberta, você se convenceu de que esse era o seu caminho? Como é que foi contar isso para sua família? Como é que foi a reação deles? Então, a minha família tinha uma expectativa comigo, né? Afinal, eu era uma pessoa inteligente, quer dizer, super adequado, foram se me formando na GV, Administração de Empresas. Vamos tocar o negócio da família. E, de repente, eu desviar para um outro lado era uma coisa que incomodou as pessoas. Não, e que outro lado? Ainda se fosse ser médico, né? Não, mas... e ainda é uma coisa que, assim, existia um conceito de que você não vai conseguir ganhar a tua vida com teatro, né? Com essa coisa de ser ator, não vai ter dinheiro, vai te faltar, você vai passar dificuldades na vida e tal. Então, por uma questão de segurança, existia sempre trabalhar como empresário, você vai ter mais segurança e tal. Então, houve uma resistência grande na minha família. Como é que foi essa resistência grande? Não, meu pai já tinha falecido nessa época, minha mãe que estava lá, eu estava envolvido com o negócio, com a indústria que a gente tinha e tal, e era necessário até, né, eu continuar envolvido, mas eu ficava muito dividido. Eu gostava de fazer teatro, queria fazer teatro, então eu ficava bastante dividido. No primeiro momento eu falei assim, não, eu vou para o meu sonho, pulei, né? Só que eu pulei de um jeito que realmente concretizou a dificuldade de viabilização econômica diante disso. Eu era um garoto de 20 e poucos anos, tinha pintado a oportunidade de fazer um espetáculo, outro espetáculo, mas num teatro de grupo, onde não tinha uma estrutura, né? Não existia patrocínios, não existia, enfim, muita... Aliás, uma das primeiras pessoas que deu um patrocínio para uma peça que a gente fez foi o Tejon, que você entrevistou. Né? Que bárbaro! Ele estava na AgroSéries e ele deu um patrocínio para uma peça chamada Na Carreira do Divino que a gente fez. Que bacana! É um homem sensível, ele realmente... Deu uma força importante naquele... Mas a gente passava muita dificuldade financeira, então era muito difícil. E aí que naquele momento, a minha primeira mulher engravidou. E eu falei, gente, eu não vou conseguir sustentar uma família desse jeito. Então eu recuei. Eu voltei para trabalhar na empresa da família e me planejei, não no sentido maquiavélico, mas eu falei assim, eu vou trilhar um caminho. Então eu vou me dedicar ao trabalho aqui na empresa, eu tinha bastante aptidão na área administrativa e financeira, e eu vou ganhar o dinheiro aqui, mas o meu tempo livre eu vou dedicar para o teatro. E isso levou muitos anos em que eu fiquei vivendo essa coisa de vida dupla mesmo, né? Trabalhar aqui e trabalhar ali. Mas no lado do teatro eu fui, com a minha experiência e conhecimento de empresa, eu fui estruturando a forma de fazer teatro também. Então, do que era fazer teatro em grupo, eu passei a ser produtor, né? Eu fui entendendo como que é o mecanismo de você transformar o fazer teatral numa coisa que pode ser rentável. Você profissionalizou o seu sonho. É isso? Estamos falando nesse... Eu acho que sim. Quer dizer, eu estruturei o meu sonho. Eu dei estrutura possível para poder fazer o teatro. Fui criando as estruturas necessárias para fazer teatro. E levou muito tempo e muito esforço, né? Porque não é uma coisa que eu tinha dupla jornada. Eu trabalhava muito tempo. Tal. Imagino. Isser, quero que você conte a sua trajetória, daí para frente, o que você fez nos palcos de São Paulo. A gente vai esperar um pouquinho o break comercial, o pessoal aqui vai ficar curioso, mas já você conta como é que você chegou até o Teatro Folha e todos os seus projetos que estão aí nos palcos hoje em dia. A gente volta daqui a pouquinho, continuem ligados aqui comigo.